prisão que eu tenho certeza absoluta que vocês vão ficar muito felizes. Vocês vão gostar muito, mas muito mesmo dessa prisão que acabou de acontecer, gente. Então, além dessas outras várias informações, sem spoiler, atendendo a pedido de vocês aqui, não é um simples pedido, é uma ordem. Direto e reto aqui, já dando início com as informações. Mas, não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Gente do céu, deputado bolsonarista acabou de explodir uma bomba envolvendo Lula e o seu diretor da Polícia Federal. Só assistam que vocês vão ficar de queixo caído. Recentemente, o diretor-geral da Polícia Federal deu uma entrevista à Rede Globo de televisão, mais especificamente para o filho da Miriam Leitão. E ele classificou o governo americano em classificar as nossas organizações criminosas como um equívoco grosseiro. E aí, presidente Ottoni, eu faço a seguinte pergunta: quantas barricadas tem em Brasília? Nenhuma. Sabe quantas barricadas tem no Rio de Janeiro? 13.604 barricadas, concentradas na cidade de São João de Meriti, Duque de Caxias, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Esse é um equívoco grosseiro. Eu vou trazer números aqui que muitos brasileiros vão se espantar, mas vocês podem procurar aí na internet, no Google. 12 mil cidadãos brasileiros foram mortos no Rio de Janeiro nos últimos 3 anos, devido a mortes violentas ligadas direta ou indiretamente com o tráfico, com milícia, com terror. Sabe quantos civis morreram na guerra da Ucrânia e da Rússia nos últimos 3 anos? 7 mil. 12 mil mortos devido a mortes violentas no Rio de Janeiro contra 7 mil na guerra da Ucrânia. Sabe quantos brasileiros morreram nos últimos 3 anos devido a mortes violentas ligadas ao tráfico de drogas? 130 mil. Sabe quantas pessoas civis morreram na guerra Israel-Hamas nos últimos 3 anos? 50 mil. Se isso não é terror, o que é terror? Mesmo o diretor-geral da Polícia Federal, na entrevista, Ottoni, mais 30 eu encerro, ele disse o seguinte: essa classificação do governo norte-americano não vai mudar a nossa política pública de enfrentamento ao crime organizado. Quer dizer, nada vai mudar. E na mesma entrevista ele fala o seguinte: terrorismo tem movimento, tem iniciativa, devido à ideologia, à religião. Eu posso arriscar que no Brasil, com mais de 90% dos presidiários votando no PT, estão registrados nas urnas do TSE, naquelas localidades. Vocês podem buscar à vontade na internet. Olha, eu não posso afirmar, mas quando você tem 90% dos presos votando num determinado partido, e esse partido gastando tanta energia em não classificar essas organizações como o PCC e o Comando Vermelho como terrorista, olha, eu posso arriscar e eu fico em dúvida. Será que não é uma iniciativa ou uma movimentação política criminosa no nosso país? Obrigado, presidente. Tá, e a dúvida, né, gente, tá? Porque as movimentações, as decisões desse desgoverno abre precedentes, né, para a gente fazer interpretações. Estamos em um país democrático, né? E tudo que foi denunciado aqui pelo deputado é extremamente grave, gente. 90% dos presidiários, dos bandidos, dos presos votam no Lula e no PT. Por que será? Por que será que o Lula ficou tão furioso quando Donald Trump enquadrou PCC e Comando Vermelho como grupo terroristas? Eu acho que, para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Pessoal, vocês já se perguntaram por que o grupo Rede Globo gosta de passar tanto pano pro Lula? Por que o grupo Rede Globo faz tanta propaganda pro Lula? Por que o grupo Rede Globo lambe as botas do Lula? Por que o grupo Rede Globo estende tapete vermelho pro Lula? Por que o grupo Rede Globo entra em desespero quando sai notícia ruim pro Lula? Eu acho que isso aqui pode ser uma resposta. Sob Lula, Globo recebe quase 270 milhões em publicidade do governo. O Lula pegou o nosso dinheiro dos nossos impostos, que deveria estar indo para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, para comprar leito de UTI aí para o seu município. Tem município que não tem um leito de UTI. Não tem. E o Lula fazendo isso aqui, ó. Tudo para o Lula é questão de prioridade. A prioridade é jorrar dinheiro no grupo Rede Globo, afinal de contas. Os esquerdistas assistem o quê?
É isso. Agora deu para vocês entenderem. Miriam Leitão, Andréa Sadi, né, Otávio Guedes, aqueles jornalistas militantes ficarem lá lambendo as botas do Lula? Isso aqui. Por que vocês acham que eles estão desesperados para que o Lula fique no poder? É isso aqui. Entre janeiro de 2023 e 15 de junho de 2026, o Grupo Globo recebeu quase 270 milhões do governo Lula via Secretaria de Comunicação da SECOM, ou seja, propaganda. Basicamente, o Lula torrou 270 milhões com propagandas do Grupo Rede Globo. Isso eu fico furiosa, gente, meu Deus. Conforme o levantamento do site Poder 360, divulgado neste domingo, o montante representa pouco mais de 25% do total investido pelo Executivo em campanhas publicitárias do Palácio do Planalto nesse período. Campanha, fazer propaganda. O levantamento considera apenas os contratos firmados diretamente pela SECOM do Palácio. Isso aqui só, gente, contratos pela SECOM. Só da SECOM. Fora os outros. Fora os outros órgãos. E aí deve passar de bilhão, né? Imagino. Ele não inclui despesas de empresas estatais, sociedade de economia mista ou de outros ministérios, cujos valores não são divulgados integralmente desde 2017. Para efeito de comparação, de 2000 a 2016, a divulgação completa dos gastos indicava que o Grupo Globo recebeu 10,2 bilhões em publicidade federal sem atualização pela inflação. 10,2 bilhões. Deu para vocês entenderem por que o Grupo Rede Globo é essa potência? Desde 2012, ou seja, basicamente, né, pouco depois o Lula entrou no poder, de lá para cá, 10,2 bilhões, porque durante o governo Bolsonaro secou a fonte da Globo. Não preciso nem dizer isso aqui para vocês. Por que a Globo não gosta do Bolsonaro? Porque a fonte com o Bolsonaro secou. E o Bolsonaro esfregou na cara dele. Se eu for presidente, a fonte de vocês vai secar. E secou. Agora voltou o Lula, essa patifaria. 270 bilhões, que poderia estar sendo utilizado para comprar remédio para as farmácias populares, para as famílias carentes. Poderia estar sendo utilizado para construir casinhas para distribuir para a família carente. Dava para comprar milhões de cestas básicas. Milhões e milhões de cestas básicas para a família. Mas não, é a Globo que está precisando. É a Globo que está precisando de dinheiro, não é o povo pobre desse país. Não é o povo pobre desse país. Vamos lá, gente, porque tem mais informação para trazer aqui para vocês. Pessoal, acabou de ser efetuada aqui uma prisão que eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão gostar e muito. Vocês vão ficar felizes com essa prisão que acabou de ser efetuada. Mas antes de trazer essa prisão que foi efetuada agora, para vocês entenderem por que essa prisão aconteceu, antes, assista aqui o vídeo mais chocante que vocês vão assistir nesse dia de hoje. Brutalmente por bandidos e criminosos em moto. Esse policial, ele é irmão daquela Eloá, sabe? Alguns anos atrás, aquela menina, né, que foi assassinada pelo namorado, maluco lá, que aquilo, né, tomou conta do Brasil. Inclusive tem documentário que saiu sobre essa questão. Ele é o irmão da Eloá, gente, tá? Olha só o que acabou de acontecer com esse homem. Eu fiquei, gente, meu Deus, que tristeza isso aqui que aconteceu. Que tristeza, gente. Mas o mais importante é a denúncia que o Dr. Jeffrey Chechini acabou de fazer com relação a essa tragédia. Vejam só. Isso daqui é um país que não precisa classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Um tenente da Rota em São Paulo acaba de ser baleado dessa forma em plena luz do dia em São Paulo. Um oficial da Rota, um policial, um homem da lei sofreu um atentado dessa forma. Ninguém tem dúvida que esses marginais serão encontrados. Eu espero, inclusive, que eles reajam à abordagem. Mas a vida desse oficial não volta mais. Eu, como advogado criminalista, eu digo uma coisa bem séria para vocês. Podem aumentar as penas quanto quiserem. O Congresso pode colocar a pena de homicídio, de tráfico, 1 milhão de anos. Se não houver
a certeza da punição, não haverá combate à criminalidade. Não haverá, de fato, uma diminuição da criminalidade. Vocês acham que esses marginais aqui, estão com medo do Código Penal? Estão com medo da quantidade de pena? Vocês acham mesmo? Esses marginais aqui têm que jogar eles atrás das grades e jogar a chave fora. Eu sou a favor para situações como essas. Temos que pensar muito bem, obviamente, prisão perpétua. Temos que ter, sim, prisão perpétua no Brasil. A criminalidade não é culpa da polícia, não. A polícia enfrenta o crime, tanto que esse tenente acaba de sofrer esse atentado. Por quê? Porque provavelmente está enfrentando demais a criminalidade, está incomodando o crime e o crime tirou ele do caminho. A culpa da criminalidade, não adianta tampar o sol com a peneira, é da justiça, que solta cedo demais esses criminosos aqui. É culpa da justiça que não dá uma punição exemplar para esses marginais. Criminoso tem que ser tratado como criminoso. Crimes violentos têm que ser tratados com prisão perpétua. Tudo nesse país é progressão de regime, é remissão, é detração. Tomou 100 anos, tem que cumprir 100 anos. Eu quero saber se a Comissão de Direitos Humanos da OAB vai visitar a família do tenente. Eu quero saber se a imprensa vai noticiar esse caso. Eu quero saber quanto tempo a justiça vai manter esses marginais presos. E aí, gente, vocês concordam com o Dr. Jeffrey Chikine? Para esse tipo de marginal, tem que ser prisão perpétua? Porque é muito fácil, né? Eles vão lá, cometem o crime brutal e na cabeça deles, cara, vou preso amanhã. Quanto tempo que eu vou ficar na cadeia com essa justiça mequetrefe que existe no Brasil? Com essa patifaria de justiça que existe no Brasil? No que diz respeito ao criminoso bandido. Tá aqui, gente, tá? A prisão foi divulgada agora há poucos instantes. Olha só. Polícia prende suspeito de atentado contra tenente da Rota. Foi o vídeo que viralizou nas redes sociais, está aqui. A Polícia Militar de São Paulo prendeu neste domingo, 28, os suspeitos de envolvimento no atentado contra Ronixon Pimentel dos Santos. A vítima é primeiro-tenente da Rota e irmão de Eloá Pimentel, jovem que ficou conhecida por ter sido alvo de um sequestro seguido de morte em 2008. Segundo a corporação, os suspeitos foram localizados menos de 24 horas depois do crime. As identidades dos detidos não foram divulgadas. Tá? O caso segue sob investigação do Departamento Estadual de Homicídio e de Proteção à Pessoa. De acordo com a Polícia Militar, um dos presos confessou participação no ataque. Um dos presos confessou ter participado desse crime brutal. Polícia usa helicóptero para agilizar o resgate. O atentado ocorreu na manhã deste sábado, 27, na Avenida Goiás, uma das vias mais movimentadas de São Caetano do Sul. Ronixon estava com traje civil e conduzia uma motocicleta quando parou em um semáforo. Nesse momento, 2 homens em outra moto se aproximaram e efetuaram os disparos e o policial cai logo em seguida. O tenente-coronel foi atingido na cabeça e recebeu os primeiros socorros no local. Em seguida, foi transportado pelo helicóptero Águia da PM para o Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, onde passou por uma cirurgia neurológica de emergência. Seu estado de saúde é considerado gravíssimo. O vídeo abaixo mostra... O vídeo eu não posso nem mostrar, né, gente, porque a plataforma nem deixa, mas assim, chocante. Foi um crime cruel, brutal e covarde. Cruel, brutal e covarde, o que esses bandidos criminosos, que governantes passam tanta mão na cabeça, aqui. Se esses criminosos, pensem comigo, se esses criminosos tivessem a certeza de que ao cometer esse crime ia ser prisão perpétua, ia apodrecer na cadeia, vocês acham que eles teriam cometido esse crime aqui? Se esses criminosos tivessem certeza de que ao cometer um crime desse aqui ia ser no mínimo
30 anos em cárcere fechado, regime fechado, cela. Você acha que eles tinham cometido esse crime aqui? Eles iam pensar 1 zilhão de vezes. Mas não, gente. Eles sabem que, olha, eu vou ser preso hoje, daqui 6 meses, 1 ano, ou às vezes até em horas. Essa justiça brasileira, ela tem que ser revista, tem que ter uma reforma do judiciário, mas é para ontem. E é o Congresso que tem que fazer isso, gente. É o Congresso Nacional. Porque no que for depender do Lula, não preciso nem dizer mais nada, né? E agora, para finalizar, aqui a notícia não é boa pro Lula, viu? Lulinha teria atuado como assessor da Fictor e ajudado na aproximação com o governo no caso Master, gente, tá? Notícia foi atualizada aqui, ó, reportagem aponta que filho do presidente Lula manteve relação com o grupo empresarial, enquanto defesa nega qualquer vínculo profissional ou atuação junto ao governo. O Lulinha, conhecido, né, o famoso conhecido filho do Lula, voltou ao centro das atenções após uma reportagem da Folha de São Paulo detalhar sua relação com o grupo Fictor e com o empresário Luiz Felipe Rubini, o ex-sócio da empresa. Segundo a publicação, a aproximação entre ambos se intensificou ao longo de 2024, período em que Lulinha teria atuado como assessor e consultor da companhia. De acordo com a reportagem da Folha de São Paulo, a principal função atribuída a Lulinha seria facilitar o relacionamento da Fictor com integrantes do governo federal, do governo do pai dele. O jornal afirma que ele mantinha uma atuação discreta, restringindo visitas aos escritórios da empresa para evitar exposição pública, embora ainda tenha sido visto nas dependências da companhia durante o ano passado. Ainda segundo a Folha de São Paulo, essa atuação teria contribuído para que Luiz Felipe Rubini fosse indicado ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, conhecido como Conselhão, órgão consultivo vinculado à presidência da República. O famoso Conselhão do Lula, né? A reportagem sustenta que a proximidade entre Lulinha e Rubini teria sido um dos fatores relevantes para essa indicação. Folha de São Paulo fez uma reportagem nada favorável ao Lulinha, né, gente? Tá aí a informação. O ex-governador Antony Garotinho acabou de explodir mais uma bomba. Mais uma bomba, tá, gente? Tá contra grandes autoridades do alto escalão de Brasília, gente, tá? Antony Garotinho. O que ele acabou de revelar aqui nesse vídeo, gente, tá? Eu vou trazer o vídeo completo aqui, completinho na íntegra, sem corte, tá? Porque teve um fato que ele revelou aqui nesse vídeo que a autoridade de Brasília fez dentro de festa do Daniel Volcar. Lembra daquelas festas com as suíças, com as russas, né? Com as astronautas. Pois bem, gente, o que o ex-governador Antony Garotinho descobriu quando ele recebeu um vídeo, ele assistiu um vídeo de uma das festas, aquelas festas organizadas, né, do Daniel Volcaro para grandes autoridades de Brasília, gente. É chocante. Vocês vão ficar aterrorizados, chocados, vão ficar de queixo caído. Só assistam, gente, tá? Meu Deus do céu, o que deve ter de autoridade desesperada, porque o vídeo vazou. Vejam só. Vocês não acreditam, eu vou até contar, sem dar nomes aqui, como é que era a festa. O nome da festa, a Noite das Astronautas. Eu falei, a Noite das Astronautas? O que é isso? Aí fui ver o vídeo. As mulheres peladas, os homens pelados, mas as mulheres tinham um capacete de astronauta na cabeça. E aí, o homem, para escolher a mulher, levantava aquela viseira do capacete e disse, é essa aqui que eu quero. Gente, isso é um absurdo. Deputados, senadores, governadores, muitos secretários, homens que defendem a família. Sinceramente, sabe? Não é questão de
moralismo, não. Isso é barbaridade. Como é que o sujeito... Esse vocário, isso é um 7-1 qualificado. Porque ele trouxe mulheres que são, visivelmente, não são brasileiras, porque são mulheres muito altas e muito brancas, né? Parecem ucranianas ou russas, polonesas, alguma coisa assim, para que elas não entendessem o que estava sendo conversado na festa, né? Então as mulheres não sabiam o que os homens estavam falando, porque eles conversavam em português, essas mulheres não sabiam e nem podiam saber, né? E todo mundo pelado e as mulheres com capacete. A noite das astronautas. Meu Deus do céu, gente. Eu fiquei de queixo caído. O Antony Garotinho, gente, assistiu a um vídeo que vazou. Ele acabou de revelar tudo isso aqui. Segundo ele, no vídeo, da festinha lá do Daniel Vocário com as astronautas, com as ucranianas, né, possivelmente com as russas, né, vai saber de onde essas meninas. Elas eram escolhidas a dedo. E segundo ele, lá nessa festinha do Daniel Vocário tinha deputados, senadores e até governadores. Quem será, gente? Meu Deus do céu. Oh, meu Deus, a curiosidade mata. Na opinião de vocês, quem vocês acham que estava participando dessa festinha? Deu um dado momento, o Antony Garotinho falou senadores. Eu imagino que um possa ser o Ciro Nogueira, né? Porque já deu para entender por A mais B que o Daniel Vocário e o Ciro Nogueira eram best friends, né? Viajavam juntos, apartamentos, pagavam estadias, hotéis, jantares. Daniel Vocário torrou muito dinheiro com o Ciro Nogueira. Eu imagino, gente, tá? Eu acho que quando ele citou senadores, possivelmente, acho que pode ser o Ciro Nogueira. Inclusive, recentemente vazou uma imagem, né, de uma festa ali com uma piscina na frente. Tinha nitidamente, ele parece, né? Uma pessoa muito parecida com o Daniel Vocário, inclusive eu trouxe aqui, uma pessoa muito parecida com o Ciro Nogueira, inclusive eu trouxe essa imagem aqui no canal para vocês. Vocês que assistem o canal Fabiana Cardoso, estão sabendo. Vocês estão sabendo de muita coisa, que eu trago, eu mostro tudo mesmo. Uma imagem que vazou agora recentemente, que eu trouxe aqui no canal para vocês, nitidamente ali parecia muito com o Ciro Nogueira. E será que aqui nessa festa também era o Ciro Nogueira? Deputado, gente, que deputado que era. Governador, gente, até governador ele disse que estava lá no meio dessa... Que nome que pode dar para isso? Governador, quem é o governador, gente? Meu Deus. Coloca aqui embaixo, gente, que nomes, quem vocês acham que estava lá nessa festa? Tô chocada com isso aqui, gente. Meu Deus do céu. Por isso o motivo do desespero para que não acontecesse CPMI do INSS. Deu para vocês entenderem? Deputados, senadores e até governadores envolvidos nesses escândalos. Agora dá para entender por que não. CPMI, não. Davi Alcolumbre tem ojeriza. Fala nessa palavra. CPMI, nessa frase, né? Nessa CPMI do INSS. Columbre não quer mais de forma alguma. Por que será, né? Gente, eu disse pra vocês que era chocante, né? Aqui as revelações. Essas revelações do Antony Garotinho foram chocantes, gente. Que vídeo será que foi esse que ele viu? Pelo jeito parece impublicável, né? Porque ele disse que tava todo mundo pelado, não tem nem como publicar, né? Vamos lá, gente. O alerta do decano do STF, Vinícius Gilmar Mendes, a Lula da Silva. O Lula se encontrou recentemente com o decano do STF, Gilmar Mendes, e o Gilmar Mendes deu um duro recado para o Lula da Silva. Gilmar Mendes deu um duro recado para Lula da Silva. Vocês vão entender. Segundo Lauro Jardim, o alerta de Gilmar Mendes a Lula em meio à preocupação com desgaste do STF. O alerta de Gilmar Mendes a Lula em meio à preocupação com o desgaste do STF.
O que é que o Lauro Jardim descobriu? Isso aqui, gente, prestem atenção. No encontro recente com o Lula, Gilmar Mendes alertou o presidente, que mais de uma vez disse estar preocupado com o desgaste que o STF está sofrendo, sobretudo com o caso Master. Aí o Gilmar Mendes disse o seguinte: o senhor andou falando do STF, mas será que o Supremo é quem vai, se for preciso, vigiar o TSE nessas eleições? A propósito, o TSE nessas eleições será comandado pela dupla Nunes Marques e André Mendonça, respectivamente presidente e vice na Corte Eleitoral. Eu acho que no encontro a conversa foi mais ou menos o seguinte: Lula se mostrou preocupado com o desgaste, né, que está acontecendo com o STF por causa do escândalo do caso Master. Aí o Gilmar Mendes deve ter virado para ele e falou: ó, o senhor andou falando aí do STF, né? O senhor andou aí criticando o STF, mas acho que é o Supremo, acho que é o STF que vai, se for preciso, ó, Lula, vigiar o TSE nessas eleições. O Gilmar Mendes, basicamente, esfregando na cara do Lula. Basicamente, alguns estão interpretando até como uma ameaça. É Gilmar Mendes ameaçando o Lula. Lula, fica caladinho na sua. Fala mal do STF, não. Critica a STF, não. Que você é mais sujo que pau de galinheiro. Já foi preso. E eu disse lá atrás, né, num evento, que você só é presidente hoje graças ao STF. Você sabe disso. Então isso foi interpretado como uma ameaça. Gilmar Mendes dizendo ali para o Lula o seguinte, possivelmente disse para o Lula o seguinte: ó, tá aí criticando o STF, tá criticando? Pois é. Saiba que é o Supremo que poderá vigiar o TSE nessas eleições. Por quê, gente? Por quê? Quem vai estar à frente do TSE? André Mendonça e Nunes Marques. Aqui a gente pode interpretar também o seguinte: que o STF não vai dar vida fácil para o ministro André Mendonça e para o Nunes Marques no TSE. Claramente aqui eu entendi que o STF vai partir para cima do TSE sob o comando de André Mendonça e Nunes Marques por causa das eleições de 2026. Só que aqui o decano está mandando um recado para o Lula: para de falar mal do STF, Lula. Para de criticar o STF, Lula. Você viu o que aconteceu com você lá atrás? Foi condenado. A gente aqui deu uma ajudinha, né? Segundo aí vários juristas, né? E dirá aquela decisão do Edson Fachin, então, né? O próprio Bolsonaro fez questão de esfregar na cara do Lula lá nos debates, né? Nos debates presidenciais. Você só foi descondenado, você só é presidente hoje graças a uma ajudinha, né, de um ministro na Suprema Corte. Tá aí, gente. Foi ou não foi um recado do Gilmar Mendes pro Lula da Silva? Cala sua boca, para de criticar o STF. Não critique o STF, porque você pode precisar do STF nessas eleições. Para mim foi um nítido recado. Coloque aqui embaixo se vocês também entenderam dessa forma.